importante e ele traz para a gente um olhar importante, né? Então, muito obrigada, Eliel. Obrigado. Bom dia para todo mundo aí, né? E eu fiquei encarregado de, junto com a Lenir, de mediar, né? E é sempre muito difícil fazer isso, então vamos com tranquilidade, então. Eu vi que tem bastante gente aqui, né? Aí eu só peço que, no momento da fala do Eliel, que todo mundo desligue a câmera e o microfone, por conta da qualidade da questão da internet, né? Que essas plataformas, às vezes, exigem isso, né? Então, e eu vou fazer uma apresentação rápida, né, do Eliel, que é outra coisa bastante difícil, né? Para passar, né, a fala para o Eliel e a gente iniciar a nossa conversa. Então, eu pensei assim, né, como que eu vou apresentar o Eliel, né? E aí eu lembrei de um acontecimento, né? E, na verdade, não sei se o Eliel sabe, mas foi a partir de uma conversa que eu tive com ele que mudou completamente a minha perspectiva de trabalho com os Kaiowá e com os Guarani, né? De trabalhar junto com eles, né? Aquela ideia do trabalhar com, né? E da questão de uma aliança, né? Então, não sei se o Eliel sabe, mas em 2009, depois de uma mesa que o Eliel estava presente no seminários Pós-Indígenas e Sustentabilidade, né? Na UCDB, em 2009 eu estava começando essa caminhada, né? E aí eu assisti uma fala do Eliel na mesa, e aí tomei fôlego e falei assim, eu quero ir lá conversar com ele, né? E aí, durante a conversa, ele falou a seguinte coisa, assim, ele falou assim, então, as pesquisas, na verdade, elas precisam mostrar o que tem de solução nos territórios, né? Nos territórios Kaiowá e Guarani, né? Não só os problemas, né? E assim, a partir dessa fala dele, mudou completamente o meu modo de ver e de me relacionar, né, com a realidade dos Kaiowá e do Guarani. Eu estava iniciando em 2009, né, eu era estagiário no MEP, assim, e isso modificou completamente a minha forma de ver, né, então acho que apresentar o Eliel é um pouco isso, né, essa sabedoria que ele traz, né, como Kaiowá, como pesquisador numa instituição, né, pública, né, professor de vários, né, outros pesquisadores Kaiowá e Guarani, né. Então, acho que apresentar o Eliel é um pouco isso, né, isso que ele traz, né, a fala do Eliel, ela sempre traz essa tonalidade, né, assim, né, as pesquisas têm que mostrar o que tem de solução, né, não só os problemas, né. Então é isso, obrigado, Eliel, por essa fala em 2009, porque mudou completamente o meu jeito de ver as coisas. E aí eu passo a fala para você, Eliel. Fica à vontade aí, tá bom? Tranquilo. Obrigado. Bom dia a todos. Deixa eu me ajeitar aqui. Bom dia a todos, né? Muito feliz, né? Não sei se você está me ouvindo, Ian. Estamos ouvindo bem. Está me ouvindo? Bem, bem. Obrigado. Todo mundo fica silêncio e fica, né? Será que está me ouvindo, né? Agradeço muito pelo convite através do Ian, né? Para fazer essa parte ali dessa discussão, né? No MEP, nesse seminário MEP, com toda essa limitação em relação à internet, todo esse distanciamento, né? Com certeza a gente acha que é problema, mas muitas vezes também é positivo, né? Porque muitas pessoas de longe, né? A gente pode se encontrar via internet, né? Via online, para poder debater essas ideias, né? E agradeço muito o convite, né, ao MEP, né? Através do Ian, que me convidou. E a gente preparou algumas ideias para discutir, né, para colocar, compartilhar
algum pensamento que a gente está vivenciando na aldeia, né? Mesmo com toda essa dificuldade, né? Da pandemia, né? Aqui na aldeia também assola, né? Vários óbitos, né? Acho que é bom lembrar, antes de começar, né, as pessoas, né, que se foram, né? Muito forte, né, nas aldeias, a dificuldade é muito grande, né. Eu estou aqui na aldeia Teiquê, Carapó, onde me resido, né, fazendo a quarentena, mas trabalhando, né, trabalho remoto na UFGD, fazendo orientações, né, fazendo aula, né, com toda essa limitação. Mas faz com que a gente se aprofundar, pensar um pouco, né, sobre a nossa grande ideia como indígena Guarani Kaiowá, né, no contexto que a gente estava vivendo, né. E por isso o tema, né, da minha fala vai ser sobre os desafios, né, do Tekô Aragudê, que é o jeito sagrado de ser, né, como um tema que eu quero compartilhar, o pensamento, né, que a gente está construindo na tese, e aí, com certeza, a opinião de vocês, né, a gente vai discutindo para poder amadurecer cada vez mais, trazendo essa ideia Guarani Kaiowá, que ao longo do tempo, muitas vezes, acaba se deixando de lado, né, pela pressão da presença da sociedade não indígena, né, esse modelo capitalista e esse governo também, né, hoje, né, presente, né, que vai desmontando o direito indígena. E por isso essa ideia para contextualizar o tema, né. Eu me apresento, como o Ian já me apresentou, sou professor da FAIND, né, Faculdade de Intercultural Indígena, leciono na área de Ciência da Natureza, né, trabalho na formação dos professores indígenas, né, desde 2013 na FAIND, mas no movimento dos professores desde 97, né. Inclusive quero destacar, antes de começar exatamente, né, a minha experiência, né, de me mergulhar do conhecimento tradicional, né, foi a partir do envolvimento do NEP, inclusive aqui na Teiquê, desde 95, né, na qual a gente começou a atuar como o primeiro professor indígena aqui na Teiquê, em Carapó, em 97, como alfabetizador da língua Guarani, né. E aí a gente começa a se aproximar, né, com os mais velhos, né, e atuando na implantação da formação dos professores indígenas, tanto no Araverá, né, que é uma licenciatura de nível médio, né, ofertado pelo Estado, e posteriormente o Tecorandu, né, que é da FAIND e da UFGD. Então, essa é a minha trajetória, atuo também com um grupo de jovens na produção de audiovisual. Atualmente estou escrevendo, inclusive, um roteiro de minisséries, né, aprendendo a escrever com o Ivan Molina, que é um cineasta quechua, indígena também, ao mesmo tempo fazendo tese, fazendo discussões, né, então temos essa atuação bastante tenso, né, bastante denso, quer dizer, nesse processo todo. E tudo isso chega a um ponto, né, para contextualizar o tema, né, que essa trajetória, né, ao longo do tempo, ele me faz pensar, né, a partir do pensamento dos mais velhos, né, que é o Tekô, né, que é o Tekô e que é o modo de ser, né. E aí a gente vai conversando nesse processo de atuação na formação dos professores, né, como professor indígena, né, na UFGD, pesquisador, a gente vai se deparando, né, cada vez mais clareando esse pensamento que é o Tekô Aragudê, que é o jeito sagrado de ser, né, que é a principal, né, patamar que nós indígenas buscamos para a razão da existência, né? Acho que é muito importante colocar isso, né? Ou seja, o grande objetivo Guarani Kaiowá, né, a gente chega à conclusão, né, nesse momento, é que a existência indígena Guarani Kaiowá é nivelar o seu jeito de ser com os deuses, né? Aqui chama-se Tekô Aragudê. Então, por isso eu trago essa ideia aqui para debater,
e o desafio que ela traz, né, nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Então, não podemos definir o jeito de ser indígena atual, né, como a partir de um olhar eurocêntrico, a partir do olhar dos não indígenas, né? Quem somos nós? Mas a partir do olhar, acho muito importante, dos mais velhos, né? Então, por isso, esse tema, né, trago, né, e o processo da transformação nessa trajetória da busca pela presença do não indígena, o sistema do branco, né, que vai modelando, transformando o ambiente, né, o entorno, né, o tecorá que a gente fala em Guarani, que hoje se traduz muito nessa ideia do território, né? Mas essa ideia do território, muitas vezes, ele não traduz tudo a ideia do tecorá no pensamento indígena. Aí entra essa ideia do pensamento indígena, não podemos traduzir na totalidade no sistema da língua portuguesa, no sistema, no pensamento do branco, né? Mas eu penso, inclusive, esse papel do pesquisador indígena, inclusive a academia, tem que possibilitar isso também, né? O novo pensamento que os acadêmicos, pesquisadores indígenas têm que trazer no âmbito da universidade, né, nos espaços públicos de debate, de pensamento, né? De que esse cuidado, né, trazer... eu fiz muito esses erros também, né? Sempre começo a traduzir, comparar, né? Mas é interessante a gente, pesquisador, fazer essa intermediação desse processo. Porque, por exemplo, o tecorá, ele não se traduz na totalidade nos conceitos da língua portuguesa e no mundo da escrita. Eu acho que é muito importante destacar. Que o mundo da escrita, ele não traduz tudo também, né? Então, é isso que eu quero dizer. O que é, então, essa palavra tecoragudi, né? Trago no momento que a gente está vivendo, né? O jeito de ser, ele o Guarani Kaiowá, ele busca, a partir da sua existência, em todo aspecto do cotidiano, né? No processo da negociação social, nas relações sociais, né? Nesse processo da relação com os elementos do território, do tecorá, né? Como a floresta, né? No processo da alimentação, no processo da relação da produção, né? Com a terra, né? Com a relação com a produção do social, dos parentes, da política, né? Ele tem um objetivo, né? Por que existe muitos estudos, né? Muitas teses, muitas reflexões, inclusive dentro da antropologia, né? A gente tem acompanhado as discussões, né? Que se aproxima muito, né? Ela começa muito, inclusive pesquisa, né? Descreve-se a mecânica desse processo, né? Ou seja, descreve, né? Estuda, analisa como se relaciona, né? Mas é muito interessante destacar essa necessidade, o porquê dessa mecânica, quais são as forças, né, que move o Guarani Kaiowá, né, que mobiliza, né, traz para poder fazer essas relações, né, que é a busca de igualar o modo de ser com os deuses. Ele fala Tekojara, as divindades Guarani Kaiowá, são diversos, né? E muitas vezes se confunde muito também a divindade com a divindade ocidental, né, do cristianismo. Ele é bem diferente, né? Mas a linguajar, pelo processo histórico da presença da igreja no contexto guarani, inclusive historicamente, né, desde a história colonial, ela se aproximou muito também, né, nesse processo, né? Inclusive essa religião cristã do cristianismo, ele contribuiu nessa realidade, para que essa realidade acontecesse hoje entre os Guarani Kaiowá, no caso, a perda da terra, a dignidade, todo um processo de violência, né? Sem entrar nesse assunto detalhadamente. Mas essa busca dos Guarani Kaiowá, né,
do modo de ser maduro, né, que a gente fala de modo, o Teko Aragudi. Ara significa dia, tempo, né? O Gudje é um patamar, um nível de amadurecimento de uma existência, né? Eu sempre coloco um exemplo, né, numa fruta, né? Uma fruta madura numa floresta, ela é um momento ápice, um momento elevado da maturidade da semente, né? Então, ela, sem a intervenção humana dos homens, das pessoas, do ser humano, ela acaba explodindo na natureza e acaba multiplicando sua semente ao ambiente. Então, esse é o Agudie. Então, a palavra Teko Aragudie é o jeito de ser maduro no tempo, né? Então, está preparado. E o que é maduro? É um processo em que o organismo, o ser humano, o ser, né, onde está no momento, né, máximo de processamento, né, da energia do local, né? Então, o que os Nyanderu, as divindades no passado, né, realizou no mundo quando existiu aqui na Terra, né? Porque o guardião maior, né, a divindade maior nossa, que é o Nyanderu, né, Nyanderu-Su, que é como semelhante a Deus, né, no Ocidente, ela vivia aqui na Terra com suas famílias, né? Então ela começou, chega um momento que ele estava preparado, o seu corpo se elevou como Deus, se transformou como Deus, né? E toda a sua esse momento da sua maturidade, ela não está em si, ela está no cosmos, ela está no universo, né? Então, e a gente percebe no olhar indígena que esse cosmos são múltiplos sistemas da natureza, né? Sistema climático, sistema da floresta, as biomas, né? Sistemas sociais, né? Tudo, o sistema da Terra, né? Toda a formação física da Terra, né? Todo o elemento químico, né? Toda a estrutura, toda a mecânica, vamos dizer assim, né? É a presença da divindade Guarani Kaiowá, né? Então, essa divindade é aquela semente, se multiplicou e formou o cosmos, formou a totalidade dos elementos do Tekohá, a gente fala, que Tekohá é o lugar. Então, e o organismo, né, e a pessoa, e a gente que está buscando, é a sintetização desses elementos, dessa força, para poder eu existir. Por exemplo, o organismo existisse, tanto o ser humano, tanto pessoas, né, as aves, as plantas, tudo, né? Então, é por isso que a existência indígena, nesse processo da busca de se igualar aos deuses, né, ela busca absorver a energia do local. Por isso a discussão sempre trago também, a partir de ouvir os mais velhos, né, que se o Tekohá, né, está doente, então o corpo indígena está doente, né, e vice-versa. A patologia indígena, ela também, patologia indígena não, patologia do ser humano no ambiente, ele produz também a destruição do Tekohá, do território, o que acontece hoje no mundo moderno. O ser humano acaba destruindo a própria natureza, porque está nele a doença, né? Então, a negatividade está no ser humano, então ele destrói a própria natureza. Então, o produto o Tekohá é um produto do próprio ser humano, no caso do Guarani Kaiowá. E vice-versa, ele também o produz, porque a energia, né, composta no Tekohá, ele é sintetizado no corpo indígena, ou no corpo do ser humano. Então, se a cidade, se a aldeia está doente, se as pessoas, ou seja, o ambiente está doente. Então, essa é um pouco uma visão que a gente está discutindo com os professores, na formação dos professores. Aí entra toda essa discussão, né, muito segmentado muitas vezes, né?
uma discussão na área de produção, uma discussão na área de humanas, uma discussão na área de saúde, uma discussão na área de outras áreas, né, que na verdade para nós indígenas é uma discussão só. Não existe disciplinamento, né? É uma visão mais holística, né? Mais articulada, né? Mais completa, mais agudê, né? A cosmovisão indígena. Então, esse é o Tekô Aragudê. Mas há e esse modelo de perceber o mundo, né? Ele era mais nítido, mais denso, quando os mais velhos se relacionavam mais com muita intensidade com os guardiões no Tecorá, que a gente podemos aqui dizer no tempo passado, né? Então, quero dizer também que, para nós, o tempo não é uma cronologia, não é um tempo passado, presente e futuro, mas é um tempo, né? É um outro tempo, né? Que vamos dizer assim, esse passado, né? Ele pode voltar aqui agora, né? Então, essa ideia e esse passado, essa intensidade dos nossos antepassados que se relacionava com muita intensidade com os guardiões, com a divindade, né? Ela foi interrompida com a chegada do não indígena, né? Com a chegada dos colonizadores, com a chegada desse sistema, né? E eu quero dizer também, quando essa chegada, ela modelou o território, né? Ele transformou a terra, ele transformou, é nítido isso, né, nas discussões com os mais velhos, né, nas aldeias, como era no passado recente, inclusive, né? Havia muita caça, muita floresta, rios cheios de vida, né, peixes, né? Existia muita festa, né? Por que os indígenas produziam? Hoje a gente produz, a nossa existência, a nossa demanda, a gente produz não para nós, a gente vive para os outros. A demanda da nossa vida hoje é para os outros. E antigo não. Antigamente, se preparar, fazia uma política, fazia um debate, fazia a produção agrícola, né, para a festa. Só festa. Festa religiosa, festa, por exemplo, para a festa de Iroçu, iniciação das crianças, batismo da criança, festa de batismo de milho, né? Então, o objetivo da vida indígena era ser feliz, era ser livre e feliz fazendo festa, né? Então, para isso se produzia, né, a aldeia, se organizava a aldeia. E hoje não. Com essa transformação, com a chegada do não indígena, ela impossibilitou toda essa existência, né? Dificultou, inclusive, essa demarcação da terra na reserva, né? Essa diminuição, essa perda do território, colocando o Guarani Kaiowá na reserva, como inclusive o professor Brandi, né? Eu quero lembrar, destacar, né? Aqui, né, o professor Brandi, que aprendi também muito com ele, né, o professor Adir, também que faz parte da CDB, e todos os colegas, né, ela impossibilitou esse processo, né, essa perda do território. Essa perda, né, levou, agora está fazendo quase um século dessa perda aqui, especialmente na nossa região, no sul do Mato Grosso do Sul. Ele produz gerações, né, uma geração de novas pessoas que legitima esse processo da perda, né, do território, dessa perda dessa filosofia indígena, né? Então ela acaba criando uma visão não total dessa visão indígena, né? E essas pessoas, né, que hoje está na condução de uma comunidade indígena, por exemplo, né? Então, por isso, há uma dificuldade muito grande. E só quero destacar ainda, voltar um pouco em relação ao Tecorá, né? Então, estava dizendo anteriormente, né, que o Tecorá, ela é um lugar, né, onde esse sistema do cosmos,
que o Nhanderu produziu, né, se encontram através do Guarani Kaiowá, né? Por quê? Porque no Tecorá se produz a especificidade, né? Se produz o diferente, né? Se produz o local, se produz, né? Por que se produz o local? Porque é um lugar onde acontece uma relação específica, diferente das outras, né? Uma relação onde há uma troca de energia. Existe uma energia do cosmos, e essa energia não é homogênea, ela é específica, ela é, por exemplo, uma planta, uma determinada planta específica, né? Um exemplo, cedro, a gente fala em Viarê. O cedro, ele tem um nome em Guarani, ele tem um efeito químico específico, porque ele é uma espécie diferente, ele é tem um dono específico, diferente de uma peroba, por exemplo, diferente de outra espécie de planta, de milho branco. Cada espécie são como uma etnias, né, no mundo cosmológico. Essa diferença ele se encontra no Tecorá, com o Guarani Kaiowá. Nesse processo da troca, né, de energia, esse é o Tecorá, o local, que é diferente em outros lugares. E assim sucessivamente, que a gente chama de Tecorá, por exemplo, que eu vejo, né? E essa relação específica do Tecorá produz sentido, né? Acho que é muito importante destacar, mas o sentido, né, é sentido apenas para aqueles seres envolvidos nesse processo da troca da energia, das relações que a gente estabelece, né, no local. Então, o local ele é resultado das relações dos Guarani Kaiowá, né, com múltiplos seres ali presentes. Aqui nós estamos dizendo não só natureza, ser humano, existe uma totalidade, não existe essa separação, né? No mundo branco, na linguajar acadêmico, né, tem esse mundo humano, mundo da natureza, mundo, enfim, aqui é uma totalidade. E essa relação, esse Tecorá é um produto das relações com diversos seres, né, vai modelando o lugar, né? Então o Tecorá, nesse processo da relação, ele modela, ele transforma o próprio lugar, ele deixa uma marca na terra, ele deixa uma cicatriz, né? A gente fala um rastro, né? Ele deixa um caminho percorrido, que na nossa língua chamamos de tapê, né? Tapê. Então, é por isso que, por exemplo, essa busca, essa reivindicação dos Guarani Kaiowá pelo seu território tradicional, porque ela tem um sentido, né? Ela tem o sentido para as famílias específicas, né? Então, é um desafio muito grande, porque ela não é uma propriedade privada. Aquele lugar apenas é um meio, né? É uma maneira diferente dos Guarani Kaiowá se relacionar com a terra. Não é como os grandes fazendeiros, não é como os outros, né, proprietários da terra. Para nós, uma terra é um meio para a gente buscar o modo de ser da divindade Guarani Kaiowá. Então, ou seja, essa retomada da relação, hoje, por exemplo, necessitamos do território, que é o Tecorá, nessa busca da recomposição das forças da terra. Então, o Tecorá é isso, né? É um lugar que foi e que é um lugar catalisador das energias dos diversos seres do local. Então, e aí o produto, né, é o Guarani Kaiowá. Né? O sentido produzido naquele local, naquele Tecorá, ela vai, os atores envolvidos, ela tenta reproduzir nas gerações, né? Ela tenta reproduzir no cosmos e, no caso, o Guarani Kaiowá, ela tenta reproduzir nas gerações. Vai gerando fluxos do conhecimento,
A gente usa muito a metáfora do rio, né? É como nasce um rio, nasce um Tecorá, mas vai indo, né, nas direções, nas gerações, escorrendo nas gerações esses saberes, na tentativa de reproduzir esse sentido nas novas gerações, né? Mas há um problema, Luiz, que é o desafio do Tecoragudi. Esse é o Tecoragudi, né? Então, o sentido, né, da relação com as divindades, com os seres, né, e a natureza, aqui vou dizer aqui, é um intermediador entre o Guarani Kaiowá e as divindades, e ela, nesse processo, a energia, né, se produz nessa troca de energia, mas há uma necessidade de reproduzir esse sentido nas novas gerações. O problema existe aí, o mundo não indígena chega, trava tudo, dá um problema, né? Que a história conta, né? A perda da terra, a violência e outras, né? A problemática do mundo hoje que a gente vivencia, né? Então ele trava, é um desafio, né? É um desafio muito grande, né? Então ele trava, dá um problema, né? É como um rio. A gente sempre coloca uma metáfora. É como um rio onde se coloca uma barragem, né? Trava tudo, o ecossistema do local. Então, quais são os desafios, então, nesse sentido, né? Então, com a chegada do Caraí, né, ela produz uma geração, né, a partir da sua imposição, no caso do pensamento ocidental às novas gerações, esse processo de esquecimento dessa filosofia, né, indígena Guarani Kaiowá, aí entra toda a estrutura do Estado, né, educação, inclusive a universidade, né, outros poderes públicos, né, para interferir na vida Guarani Kaiowá, para esquecer tudo isso, né? Se esquece tudo isso. Mas então, qual é o desafio então hoje, né? A partir, inclusive, não só para nós, inclusive o papel da educação, das universidades, né? Da ciência, né? Que tipo de pesquisador indígena temos que produzir, né? Que tipo de atuação, né, no campo do pensamento, no campo das praticidades nas aldeias, né? É a ideia grande que eu penso, né? Por isso que acho muito interessante, o Ian me disse, né? Não só pensar e refletir, mas sempre trazer apontamentos, né, diante de tudo isso, né? A entender, né, esse processo todo. Eu acho que é muito interessante os Guarani Kaiowá, as novas gerações, principalmente, estou dizendo, porque os mais velhos, eles têm uma consciência, têm toda essa filosofia, mas as novas gerações já vêm, né, nesse contexto, junto com os não indígenas. Então, o pensamento das novas gerações, muitas vezes, não tem essa visão mais tradicionais. Então, é muito interessante, atuamos nesse sentido, trazer de novo esse pensamento tradicional, né, para poder entender a nossa realidade, né? Porque esse jeito de ser dos mais velhos, o pensamento tradicional, a gente fala de Tecoimã, que engloba tudo, engloba o pensamento. Deu uma travada lá com o Eliel. Vamos aguardar um pouquinho. José Francisco voltou? Voltou, agora voltou, Eliel. Que Obrigado. bom, que bom. Travou um pouco? Travou um pouco. Pois é, então estava... Então vou, não sei se é onde que eu parei, dizer que eu estava falando sobre
essa importância, né, de trazer de volta o modo de ser dos antepassados, que é o Tekon Maguari, como referência na construção do futuro indígena atual, né? E nesse sentido, né, nessa reconstrução do futuro, era necessário, né, produzir uma geração através da recomposição, né, das forças do Tecorá. Seria um grande projeto do povo indígena Guarani Kaiowá. Nessa recomposição, a partir, né, das ideias centrais do Guarani Kaiowá, que a gente fala Alvu, né, que é uma força da palavra. As pessoas não falam muito hoje em dia. As pessoas muitas vezes esquecem essa parte, né? A palavra, muito importante isso, a palavra, o Nhen, a gente fala tradicionalmente Alvu, é o que forma as pessoas, né? A gente é produto da palavra, né? A gente também é produto, né? A palavra está na nossa fala, no som, no áudio, mas também está no nosso pensamento, né? No nosso ser, na sua totalidade. Então, é necessário o Tekomá voltar-se hoje, né, no processo da reprodução das novas gerações, né, orientada nessa palavra dos antigos, né, nessas palavras, por isso que a palavra, eu coloco aqui o Teko Aragudi, né, que é o jeito sagrado de ser, que é a busca, né, das divindades, e nesse processo toda uma estrutura social, toda uma estrutura de uma Tecorá, todo um projeto maior, mais menor, mas sempre está ligado no maior, que é o Tekô das divindades. Ou seja, a essência, vamos dizer assim, Guarani e Kaiowá. Então, a geração, para que esse rio, essa metáfora do rio, comece a escorrer de novo. Porque o mundo não indígena, ele chega, ele trava, né? É uma barreira ao rio. Mas ele é necessário dar uma continuidade, né, a partir da força do modo de ser dos mais velhos, dos antepassados, como uma referência para produzir, para construir o próprio futuro. Mas há uma diferença, né? Eu penso que a diferença, não podemos ignorar o mundo do Caraí, que é o sistema não indígena, está presente, as novas tecnologias. Por quê? Só para colocar um parênteses aí, porque o mundo não indígena, ela transformou a Terra, né? Existia uma força na Terra, existia uma floresta, existia a riqueza da Terra, né? A nutriente da Terra, né? A vegetação, a biodiversidade, né? O Tecorá. Então, chega o branco, não indígena, ele transforma, ele destrói, ele deixa ausente, né, essa floresta, essa riqueza da terra. Então, os guardiões, os donos das florestas, ela se distancia dos Guarani Kaiowá nesse processo, distancia, né? E aí, nesse distanciamento, né, acaba deixando a terra, o Tecorá, deserto, árida, sem nutrição, né? E acaba a própria energia, né, que ficava na terra seja canalizada para outros valores, que é o sistema capitalista, né? Por exemplo, o agronegócio do nosso estado, aqui no nosso Tecorá, da nossa região, ela não possibilita para nós a força, ela é retirada a força da terra e é importada para outros países, né? Então, há uma distorção de tudo isso. Mas toda a tecnologia, né? Toda a infraestrutura construída pelo mundo não indígena, que pousa em cima do território indígena, ela impossibilita a recomposição da terra a sua força, mas vira um território, um mundo cada vez mais sintético, né? Cada vez mais
mais robótica, né? Vamos dizer assim, e não existe a naturalidade, não existe a recomposição natural das coisas. Então, a retomada, né, do Teco Aragudê, né, e com todo esse desafio, ela precisa hoje também das tecnologias não indígenas, né? É um debate que é muito interessante amadurecer. Em que medida essas novas tecnologias, né, do branco, ela deve contribuir para a recomposição do Tecorá, do território Guarani Kaiowá, e existe apontamento, inclusive, né? Exemplo muito concreto foi aqui na aldeia Teriquê, nas unidades experimentais. Eu lembro aqui, o Leandro está aqui presente, né? Vejo, cumprimento, aprendi bastante, a gente começou a experimentar junto, né, na época com os alunos, né, uma recuperação natural da terra, fazendo a produção dos alimentos diferente, né? Ou seja, existe experimento, né, isolado, muitas vezes é necessário seja conectada, é necessário seja experimentado continuamente esse processo, né, da recuperação do Teco, que é o jeito de ser indígena, a partir da recuperação da terra. Primeiro é interessante retomar o modo de ser indígena como referência, né? Referência como modo de ser tradicional dos antepassados, como referência. Mas o processo da recuperação do Tecorá, aí entra o ser humano, a ecologia, a terra, as plantas, a biodiversidade, né, no processo contínuo de experimentação, de uma forma coletiva, de uma forma natural, envolvendo, né, os mais velhos como os condutores nesse processo. Então, eu penso que aí orientaria as práticas do poder público, por exemplo, né, no campo da educação escolar indígena, no campo da produção, no campo do audiovisual, né, para que se produza, né, uma geração que pensa diferente, que pensa como o Guarani Kaiowá, mas alicerçado no conhecimento tradicional dos mais velhos, né? Não produzimos Tecorá atual, não como no passado, mas na condição de hoje, né? Acho que é muito importante isso colocar. Esse desafio é esse, né? Reproduzir, recompor a força da terra a partir da condição que nós estamos se encontrando como Guarani e Kaiowá nas aldeias de hoje, que poderia orientar toda a política pública, né, a política indígena, né, o pensamento novo Guarani Kaiowá. Então, é um pouco isso, por enquanto, né, não sei se já passei do tempo, para abrir para o debate, né, não sei se José Francisco, Neian, eu retorno a palavra para a gente ouvir os questionamentos. Muito obrigado pela atenção, por enquanto. Muito obrigado, Eliel, né, pelas suas palavras, né, essas palavras que caminham, né, Eliel, que caminham bastante, né, e, assim, agora vamos abrir para o debate, né, que é para a conversa, né, se algumas pessoas desejam fazer algumas perguntas, umas questões, e eu gostaria de começar com uma, tudo bem? Pode. Não, assim, quando eu acho, as suas palavras, ela leva a gente para vários lugares, né? Uhum. Você vai encantando a gente, né? Obrigado. E assim, o que eu gostaria, assim, de conversar é sobre quando você traz a relação com os Tecojara, né? O Jaraqueira, né? Todos esses seres, né? Que formam até etnias, né, específicas. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os efeitos concretos desses processos de conhecimento, né?
Porque, às vezes, uma boa parte das pessoas olha isso como conhecimento abstrato, né? Como uma questão abstrata, né? Que não tem efeito na realidade. E você traz todo esse processo de conhecimento com um efeito concreto na realidade, né? E aí eu gostaria que você falasse mais sobre isso, né? Sobre esse efeito que transforma a realidade, né? Esse conhecimento que produz a realidade, que envolve todo o Teco de Araqueira. Obrigado. Responder ou esperar ter outras perguntas? Eu acho que a gente pode ter... Vamos ver. Helenir, tem... Vou aproveitar e vou fazer a minha também. Muito obrigada, Eliel, por todas essas palavras, por todos esses ensinamentos. É uma pena que a gente não aprende mais com esse jeito de ser Guarani Kaiowá, né? Você falou por último agora aqui da tecnologia como aliada, enfim. E eu fico pensando o quanto, na verdade, a academia tem a aprender com os Guarani Kaiowá, com os povos indígenas, né? Porque, na verdade, quem mais ganha com essa relação somos nós, né? Mas aí eu fiquei pensando, enquanto você falava agora a respeito dessa questão das tecnologias, a respeito da questão da história e da memória das nações, como que os centros de documentação podem contribuir com as demandas dos Guarani Kaiowá, como podem estar junto com os Guarani Kaiowá. Em que medida isso já acontece? Em que medida essas relações podem ser melhoradas? Eu não sei se eu esperar mais uma questão, eu já respondo os dois. Tem dois, né? Tem mais uma pergunta também. Sim. Corrado, né? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Elis Corrado, eu sou pesquisadora da Unicamp. Já encontrei com o Eliel em alguns momentos. Bom, assim, primeiro agradecer, né, o pessoal que organizou e agradecer ao Eliel, assim, é muito conhecimento, assim, é um privilégio mesmo poder te ouvir. E na sua fala, assim, além de todo o conhecimento Guarani Kaiowá que você transmite para a gente, eu achei muito interessante que esse processo, né, que você fala das ideias dos Guarani Kaiowá, nessa busca, você também faz uma teoria sobre a nossa sociedade. Então, eu tenho esse processo de reflexão, que eu achei, assim, maravilhoso. Quando você fala, por exemplo, da força da terra, e quando essa força ela é canalizada, né? Que aí eu acho que não é só canalizada, a gente podia usar a palavra roubada. Ela foi roubada, aí você fala, ela foi roubada pelo capitalismo, ela foi roubada pelo agronegócio. E eu acho fantástico, assim, essa reflexão, que é a reflexão Guarani Kaiowá sobre a nossa sociedade. Né? Então, eu achei muito, muito bom. E aí eu teria mais outras perguntas, se você puder falar um pouco mais sobre isso, eu agradeceria. Eu teria mais perguntas, principalmente sobre essa relação do Tecorá, essa ideia, né, terra e corpo Guarani Kaiowá, que é uma coisa que me interessa muito, que quando eu estava no mestrado, fazendo pesquisa, né, aí com os Guarani Kaiowá nas áreas de retomada, foi uma coisa que foi aparecendo muito, né? Me falar sobre a luta Guarani Kaiowá dizia falar sobre o território, mas que falava sobre os corpos Guarani Kaiowá. Isso foi uma coisa assim que me interessou muito. Então, pensar sobre esse sentido de Tecorá, de terra, é muito interessante. E aí, algumas vezes eu fico pensando assim, como o Tecorá e o corpo Guarani Kaiowá, eles estão em equivalência, né? Em alguns momentos também me colocaram a refletir se Tecorá e o corpo Guarani Kaiowá não eram a mesma coisa, né? Não eram só corpos diferentes, mas a mesma coisa. Aí eu queria perguntar para você, né? O Tecorá e o corpo Guarani Kaiowá, eles são a mesma coisa? Como que você descreveria, né? Como você disse, assim, eu consigo um pouco entender que talvez partilharia de uma mesma substância, né? Mas, desculpa, ficou meio confuso, obrigada, e aí eu queria ter depois
para frente ter a oportunidade de conversar mais com você, Eliel. Muito obrigada. Obrigado. Respondendo, então, a pergunta, né? Obrigado pelas questões. Eu fico agradecido, né, que esse feito, né, da fala. Em relação ao Tekojara, estão me ouvindo, né? Estão ouvindo? Sim, Eliel. Sim, Eliel. O Ian está perguntando sobre o Tekojara, o efeito real, né? Eu penso até agora, com certeza a gente vai amadurecendo cada vez mais. Nós estamos lidando aqui, quando é pesquisador indígena e acadêmicos, né, quando a gente transita entre os mundos, né, entre o indígena e não indígena, temos que saber intermediar e saber caminhar nos olhares, né, na maneira de enxergar a natureza. Eu percebo que o mundo do branco, Caraí, né, o mundo da sociedade não indígena, ela percebe muito a natureza, o cosmo, na sua mecânica, né? O sistema, exemplo bem concreto, como eu atuo na parte da ciência da natureza, né? E atuo também um pouco na geografia, né? Aqui está a professora Márcia, né? Que está aqui presente, foi minha professora. Percebo que na academia, né? A gente vê muito a discussão em termos da mecânica da natureza, né? Exemplo da ecologia, né? Exemplo da ciência da natureza, por exemplo, discute muito essa questão. No campo da antropologia, né, a gente percebe muito a discussão um pouco como os Guarani Kaiowás faz essa relação, né? Então, a análise é muito parte muito da mecânica. E os Guarani Kaiowá tem um porém, é diferente, né? Ele não olha muito na mecânica, ele olha muito o que busca, né? O que faz essa mecânica funcionar. Então, eu penso aqui, eu posso até estar meio errado, né? Aqui, esses dois olhares podem se complementar. No campo da ciência, por exemplo, né? Quando vocês perguntam qual é concreto, por exemplo, e a pergunta, qual é a parte concreta mesmo do Tekojara, né? O Tekojara, eu posso dizer aqui, que eu não vou dizer para os rezadores, né? Porque é outro público, porque é diferente, né? Exemplo bem concreto, o sistema climático, né, por exemplo, né? Na nossa visão indígena, né, no meio das nuvens, o que faz o raio, né? O que faz chover é o dono da chuva, chamada Ilverá, que é o deus da água, né, original. Né? Então tem toda a mitologia por trás, né? Tem toda uma história, tem um canto, tem uma reza para isso. Né? É o dono da água, dono da chuva, né? Que no início do tempo houve dilúvio na Terra, né? Então ele se escapou desse cataclismo original da Terra devido à sua reza e se transformou em Deus, divindade suprema, que hoje chama-se Ilverá, né? E essa divindade, quando vem frente fria, quando vem massa de ar carregada de ar, de chuva, né? Ela está nela. Ele que faz a mecânica da chuva, da precipitação da chuva, né? Os raios, né? Não só únicos, são diversos, são múltiplos deuses, né? Porque na visão ocidental a gente percebe que Deus parece unigênito, mas no mundo Kaiowá não, são múltiplos, são como etnias, né? São povos que vêm nas nuvens fazendo uma frente fria, a precipitação da chuva, né? E que faz a chuva aqui na Terra. E nesse processo da chuva, né? Ele visita o Tecorá, não só dos humanos, né? Visita todos os seres. Aí
esses seres, vamos dizer aqui na nossa discussão aqui, as plantas, né, o reino animal, o reino vegetal, né, mobiliza, né, toda essa mecânica dos nutrientes da terra, né, do vento, a diversidade, né, ou seja, toda a dinâmica climática é movida pela força, né, e essa força é que os Guarani Kaiowá entendem como Jara, como os donos, mas essa força não são iguais, são múltiplos, diversos, né, conforme o local e o lugar que ele atua. Então, esse poderia ser o diálogo entre os saberes, né, mas são coisas que a gente está ainda, porque existe hoje, né, essa ciência moderna, ele produziu pessoas intolerante aos outros tipos de pensamento, né? Então a gente não consegue, a gente tenta buscar esse trânsito, essas discussões, a partir quando a gente começa também caminhar pelos outros conhecimentos. É impossível fazer diálogo entre conhecimentos se a gente não sabe o outro conhecimento. A gente tem que saber o outro para poder buscar esse diálogo, né? Então, um pouco essa a minha resposta em relação à primeira pergunta. A segunda, eu vejo que em relação ao centro de documentação é fundamental. Foi muito interessante aglutinar essa documentação no NEP, Centro de Documentação, né, Antônio Brandi, né, o nome. Mas eu penso que é interessante ter um acesso maior. Isso pode ser, inclusive, dialogar com os movimentos, professores do Guarani Kaiowá, né? Como deveria ser esse acesso maior aos indígenas também, né? Porque muitos professores, as pessoas da aldeias, né? Ele necessita também dessas informações, muitas vezes não tem acesso pela dificuldade de internet, né? De ir lá, tem Campo Grande e tudo mais, né? Mas é necessário um debate, eu acho muito interessante, nesse sentido, como é que teria o acesso aos indígenas, né? Porque pelos não indígenas talvez tenha acesso, né? Mas o próprio indígena também, inclusive, não só os documentos do passado, né? O documento histórico é muito importante, mas também manter esse centro de documentação vivo, né? Nesse processo todo, né? E o acesso também, né? Dinâmica com as escolas, né? Eu acho muito interessante a integração entre as universidades públicas também, eu acho muito importante, no caso, a FAIND, né? Que tem bastante presença dos acadêmicos indígenas, a própria UEMS, né? E outras universidades do Estado que queiram fazer essa interligação nessa documentação, que é fundamental, né? Fundamental. Em relação à terceira questão da ideia de canalizar a força da terra, eu falei justamente um olhar, por exemplo, antes da chegada do não indígena, havia uma força na terra. Você plantava e você produzia milho branco, batata, ou seja, a diversidade de produção indígena era possível porque a terra era nutrida, né? Tinha uma precipitação de chuva, um sistema climático muito equilibrado, né? Mesmo que o sol, a seca vinha, né? Por exemplo, hoje tem a seca, né? Mas dentro da floresta existia um microclima, existia outro microsistema, o que possibilitava toda uma dinâmica, né? Tinha toda uma forma dos Guarani Kaiowá de utilizar o recurso da natureza de uma forma que não interferia, né, no processo de regeneração da floresta, por exemplo, né? Então havia todo um sistema que possibilitava as espécies, né? Então a produção indígena não precisava de uma devastação de grande floresta para produzir, né, uma monocultura, por exemplo. Então, para você ter uma alimentação, né, natural, equilibrada, que produz inclusive a saúde, ela não precisa de muita terra, né? Ele precisa produzir, devastar muita terra, ele precisa de um pouca terra, e ele produzia muito a diversidade, sustentava uma família. Mas outros espaços era a área de lazer,
de caça, de rios, né, de encontro, de festa. Então, não existe só um território para viver e para produzir, né? Isso é muito interessante. Inclusive, a gente discute muito na geografia também, na geografia indígena. Está sendo um debate muito interessante. O espaço, né, era composto de diversas formas de utilização, de produção de espaço, diferente, né? Existia um lugar de produzir alimento, de relacionar com os animais, com as plantas, com as frutas, com as plantas medicinais, com a pesca e, muitas vezes, para fazer uma peregrinação na floresta. Não existia propriedade privada, então se poderia andar. Ou seja, tudo isso chamava-se território Guarani Kaiowá. Hoje, reduz-se ao espaço lugar de moradia, né, lugar de você ter um terreno para morar, e o lugar de propriedade privada e produção de monocultura e cidade, né? Ou seja, mudou tudo total. Então, essa força da terra, outrora, né, eles foram, vamos dizer assim, vou usar essa palavra canalizar, mas na verdade é roubar, né, como disse a pergunta, né? Essa força havia na terra. Ele produzia o corpo Guarani Kaiowá, porque se alimentava numa alimentação saudável da roça, do coquê, né, as frutas, a alimentação, né, as caças, né. Então, chega o capitalismo, o mundo não indígena, ele destrói tudo, né, tira tudo, né, remodela tudo, onde existia morros, né, varjão, existia diversos, eles tampa tudo, onde tem nascente de rio, tampa tudo, faz um aplainamento da terra, né, com grandes tecnologias, tratores, né, se constrói infraestrutura grande, né. Quando eu sempre vou para Dourado, eu vejo essas grandes cooperativas construídas, né, parece uma nave dentro da aldeia, né, perto da aldeia. Então, ele modela, né, ele transforma, vamos dizer, se transforma no sentido, mas na verdade ele destrói, né, o mundo indígena para poder, há uma possibilidade de pegar as forças da terra através da produção da monocultura, né, produção monocultural, né, do agronegócio, ele puxa aquela força da terra, né, em nome do desenvolvimento regional, em nome do desenvolvimento, né, da terra, né, ele transforma, mas ele não fica para nós. Por exemplo, aqui perto da aldeia de Carapó existem grandes plantações de cana-de-açúcar, mas essa cana não é para nós, ele não é para o povo do estado, ele é para o estrangeiro, muitas vezes. Ele é importado para outros lugares. Ele produz o primeiro mundo para outros lugares. Ele não produz para nós, né? E aí, o dinheiro, né, ele não é para nós, ele é levado para fora. Essa é uma análise muito interessante de colocar, porque o discurso do desenvolvimento, né, ela convence muitos jovens, convence muitas pessoas e orienta a política regional e a política local. E interfere também na política da aldeia. Como nós estamos vivendo agora, por exemplo, campanha eleitoral, né? Chega, diz, vamos fazer a aldeia desenvolver, mas desenvolver no sentido ocidental. Então, essa é uma ideia que as pessoas têm que estar claro, né, o que está acontecendo a partir do olhar indígena, né? Então, todo o desenvolvimento propagada não é para nós, é para os outros, né? Todo o avanço tecnológico, né? O aumento, né, da economia, né? O aumento, a produção da riqueza no Brasil, no estado de Mato Grosso do Sul, na região, no município, a grande empreendimento da infraestrutura não é para o Guarani Kaiowá, é para os outros. Essa é a grande realidade. E essa infraestrutura é para roubar cada vez mais a força da terra. Então, um pouco essa é a minha resposta em relação à terceira pergunta. Obrigado por enquanto.
Bom, a gente tem mais 2 inscrições aqui, né? O Lucas, que escreveu a pergunta dele. Você gostaria de abrir a câmera, Lucas, para falar? Também o Natanael. Pode ser, Lenir. Antes da sua pergunta, Lucas, será que tem mais alguém? Porque aí a gente poderia ir encerrando com esse bloco de perguntas. O que você acha, Ian? Não sei, Eliel, como que você está aí? Para tempo, assim, como... Porque esse modelo de câmera, às vezes, é mais desgastante, né? Acho que no máximo 10h30, 10h40, tranquilo. Não tem problema, não. Beleza, então. Tranquilo. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ó. Bom dia, Eliel. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Lucas, eu sou psicólogo e sou pesquisador também, aqui da UFGD, do mestrado em psicologia. E aí, como as colegas falaram, é sempre uma felicidade ouvir o Eliel, é sempre muito aprendizado, né, dessa filosofia ancestral, indígena, assim, sempre aprendo muito, assim. Então, queria agradecer também o Eliel por essa fala muito bonita, né? Essas palavras bonitas, muito encantadoras também, e carregada de muito conhecimento, né? Que a gente precisa cada vez mais estar se aproximando para aprender. E aí, Eliel, a pergunta que eu queria te fazer é como você percebe, então, a relação dos movimentos Guarani Kaiowá, aí dos professores, a Iguaçu, a Cunha Iguaçu e a retomada da Arte Jovem, no processo de tornar o modo de ser Guarani Kaiowá uma referência para as gerações indígenas e não indígenas, porque você, no decorrer da sua fala, você trouxe isso, né, de trazer esse modo de ser indígena como referência, assim, porque a gente tem visto, e aí eu concordo muito, assim, que a gente tem visto que esse modelo do ocidental, do agronegócio, ele tem nos levado, inclusive, para isso que a gente está vivendo, né, que é a destruição total, pandemia global, e todas essas problemáticas que a gente vive hoje, né? E aí me parece realmente que o modo de ser indígena é essa outra concepção de uma outra totalidade, né? E muito mais harmônica e solidária. E daí eu te faço essa pergunta, então, dessa relação dos movimentos Guarani Kaiowá, que pautam também bastante essa perspectiva indígena, com essa necessidade, esse desafio de tornar o modo de ser indígena, então, uma referência. Obrigado. Aí, Natanael, se você também desejar fazer a pergunta, a gente vai fechando. Tranquilo? Obrigado. Baixa para Eliel, baixa para Interoé, bom dia a todos que estão assistindo uma excelente fala do Eliel, e ouvindo o pessoal participante dizendo que todos ficam encantados com aquilo que Eliel fala, apesar de eu ser um indígena e também estar acostumado à vivência do que Eliel fala, eu também me encantei com a fala do colega Eliel, muita sabedoria mesmo, uma fala que faz a gente refletir na nossa comunidade, no nosso povo, no nosso modo de vida, né? Hoje, em meio a tantas crises, em meio a tantos acontecimentos, no qual também nós indígenas estamos nesse processo de encontros e desencontros e de lutas, enfim, muito grato, Lia, pela sua fala, e o que eu queria colocar aqui, Lia, é que apesar da discussão prolongada, longo já há muito tempo, sobre Tecô, Tecorá, Nhen, hoje me veio na mente assim que
ainda para mim, pelo menos, é difícil de entender essa sistematização toda, porque é uma coisa muito ampliada, ao qual a gente vive todo dia, né, Eliel? Do nosso Tecô, Tecorá, e é uma fusão, como você bem colocou, não é uma coisa separada uma coisa da outra. A gente vive isso no dia a dia sem perceber, e a gente está sempre caminhando por aquilo que é da terra, terreal, e também por aquilo que é sagrado, espiritual, para fortalecimento do nosso modo de ser. E então a fusão da palavra Tecô, Tecorá, o amadurecimento da terra, ela está interligada e ao mesmo tempo ela está junto. Não há uma separação, é uma coisa muito rica que está no nosso conhecimento, está na nossa memória, está constituindo em todo momento o nosso modo de vida, o nosso modo de ser. E você colocou muito bem isso, Eliel, agradeço pela sua fala. Mas, assim, a minha pergunta também é em relação à dificuldade que a gente encontra, que a gente vê como reservados, né? Nós, indígenas Guarani Kaiowá, numa concepção de reserva que foi criado pelo Estado, pela colonização, e hoje eu vejo como uma dificuldade da gente justamente vivenciar todos os dias esse modo de ser, por aquilo que você colocou. A gente não consegue ter uma área de caça, uma área de lazer, ou uma área de fazer o caminho, a caminhada, o oguatá, o tapé, onde hoje tudo é cercado. Como é que você vê isso, Eliel? Como é que você analisa essa dificuldade como nós indígenas reservados? Qual é a sua colocação sobre essa dificuldade? E o que você diria como um apontamento assim, que dá para a gente pensar para que a gente possibilite ou que seja viável, ou que a gente consiga novamente, dentro mesmo das reservas no qual a gente está, a gente conseguir vivenciar um pouco daquilo que você colocou. Essa seria a minha pergunta. Obrigado. As duas perguntas. Agradeço muito pelas perguntas, Lucas e o Natanael, né? Obrigado pelo elogio aí. Estamos juntos aí, né? Sempre contribuindo, né? Com os colegas em relação a todo esse pensamento, né? Respondendo a pergunta do Lucas, eu penso que o movimento Guarani Kaiowá, né, por exemplo, o Ateguaçu, desde a década de 80, né, vem atuando, né, e passa várias lideranças, né, já foram lideranças do passado, de destaque, né, cada momento da história do movimento Guarani Kaiowá, ela teve seu momento, né. É uma grande caminhada, é uma grande trajetória, né? E a trajetória se move a partir de cada impulso, né? E o impulso são o sonho estabelecido, né? O querer, né? Então o movimento Guarani Kaiowá ele teve vários momentos desde a década de 80 até agora, né? Que era antes da Constituição de 88, né? E eu penso que, com tudo isso, vivenciei o movimento a partir de 97, principalmente no movimento dos professores, né? Temos agora, destaco também o movimento, além do Ateguaçu, é claro, né? Todo mundo conhece, temos o movimento dos professores, temos o movimento do jovem, né? E do movimento das mulheres também. E parece que tem movimento do Nhandeçu também, dentro do Ateguaçu. Então, tudo uma ligação, né? Se discute temática específica, né? Eu penso que nesse movimento tem que estar vivo, pelo menos no Ateguaçu eu vejo constantemente vivo,
esse saber tradicional, através dos cantos, o saber dos mais velhos. Porque o Ateguaçu é conduzida nas reuniões pelos mais velhos, né? Mas muitas vezes, né, eu quero colocar a minha visão, né, particular, a condução do movimento indígena pelas novas gerações, temos que ter cuidado, né? Inclusive eu também, né, me avalio nesse ponto, porque eu acabo reproduzindo no movimento indígena a política do branco, né? Acaba, e uma crítica também um pouco ao movimento, acaba o movimento de hoje, né, acaba se movendo a partir das demandas específicas ou concretas, né? E é interessante, mesmo que a gente se move com demanda específica, concreta, né, demanda inclusive do próprio branco no movimento indígena, mas dentro de uma lógica maior da demanda Guarani Kaiowá como um povo, né? Então é interessante pensar nisso, sempre o movimento manter vivo, né? Essa ideia central, o que busca o Guarani Kaiowá como um povo de uma forma mais ampla, né? Como Tecô Aragudi, essa busca do sagrado, né? Por que é necessário o movimento? Antigamente não era necessário o movimento, né? No passado não existia movimento. Existiam, né, rezadores que articulavam famílias, povos, né, para fazer as práticas, né, ritualísticas, né, como o Dirocê, como o Kunumitepu, que são iniciação das crianças, né, perfuração de ritual de perfuração dos lábios das crianças, né, batismo de milho, né. Hoje o movimento, né, é diferente. Por quê? Porque existe, né, essa necessidade de fortalecimento do ser Guarani Kaiowá diante de uma opressão, diante de um modelo de ser que vai se sobrepondo politicamente, né, economicamente, enfim, toda uma onda, né, diversos que vem, né, pressionando cada vez mais o Guarani Kaiowá, né? Por que pressiona? Né? Por que existe movimento? É porque o sistema não indígena, né, o Caraírecô, né, o mundo ocidental, ela sempre pressiona o Guarani Kaiowá a ser homogêneo, a ser igual ao branco. E as novas gerações têm essa tendência, essa preocupação maior. E o movimento e a resistência indígena é a busca da sua particularidade, é a busca da pulsação, né, a manutenção da sua força para viver na sua particularidade, na sua especificidade, né? Então há uma luta, né, nessa busca da sua particularidade, de ser Guarani Kaiowá, da sua diferença, é que buscamos, né, viver diferente, buscamos se alimentar diferente, buscamos produzir diferente, buscamos fazer roça diferente, né? Buscamos falar a língua guarani, buscamos sempre, né, referenciar pelos saberes ancestrais para dar força para a gente ser diferente. Porque o mundo branco, ela sempre busca a homogeneização, nessa ideia de levar a gente para o mundo ocidental e a gente se tornar, né, um ser cada vez mais diluída, né, da nossa particularidade, da nossa força ancestrais. Então essa e nesse processo hoje, né, que nós estamos nesse movimento, para responder a pergunta, o movimento, ela mostra um novo caminho, um novo modelo de vida, né? Parece que o mundo ocidental, o mundo capitalista, o mundo do branco, ela tenta produzir um mundo mais homogêneo, o espaço geográfico, exemplo, mais homogêneo, as cidades são tudo iguais, né? As pessoas pensam iguais, né? Por exemplo, você viaja no mundo, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente viaja em algumas cidades,
As cidades são iguais. Tem as praças, tem os prédios, né? Tem os apartamentos, tem os lugares de lazer, tem a mobilidade pública, né? Você encontra esse modelo de vida no norte do Brasil até o sul do Brasil, né? Tudo são homogêneos, as pessoas são iguais, né? Essa é a vida moderna. Esse mundo, ele quer que a gente se transforme dessa maneira também. Mas esse mundo moderno deixa a gente na periferia da sociedade, né? A gente é deixado, classificado como violento, como ladrão, como coisa ruim, né? Como negativa da sociedade. Então, nós não queremos esse mundo moderno por causa disso. Nós não queremos essa sociedade. Queremos até relacionar com eles, mas queremos manter a nossa particularidade, porque essa nossa que dá sentido para nós, né? Então, nessa busca, é possível a gente mostrar caminho para outras pessoas que não sejam indígenas, referenciar também o modelo de existência, né? Buscar uma luta maior, a partir da luta indígena, uma vida múltipla, uma vida diferente também, que não seja só único, né? Então, o projeto indígena como povo, também, de uma certa maneira, é um projeto também para outras pessoas, para outra sociedade, para poder referenciar nessa construção, né? Tá ouvindo aí? Parece que cortou? Não, ouviu? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo, então. Respondendo Natanael, em relação a apontamentos sobre essa dificuldade, nós estamos vendo numa reserva, né? Eu vivo na reserva, né? A gente é produto de um processo histórico de violência, né? A gente muitas vezes normaliza a própria violência no nosso cotidiano, porque essa violência tão cotidiana a gente não estranha mais, né? Não estranha mais, estou dizendo não eu, mas como comunidade, como reserva. Não estranho mais quando os líderes tradicionais assassinados. Não fico mais preocupado, muitas vezes, eu digo assim, como pessoa guarani-kaiowá de uma forma geral. As pessoas não estranham mais as violências nas aldeias, né? Dificuldade, né? A pobreza, né? A doença, né? A morte. Então, o processo histórico de violência imposta aos guarani-kaiowá, ela gera uma normalização dessa violência, essa legitimação da perda, né? E o que eu venho a dizer, assim, Natanael, compartilhando, a gente olha o mundo a partir da reserva, a partir dessa violência, a gente interpreta o mundo, o nosso olhar, a partir da dificuldade que a gente vive. A gente julga o mundo a partir da visão da vida que eu vivo a partir da reserva, né? É necessário ampliar esse olhar. Então, acho que a academia, por exemplo, a ciência, né, a política pública, é necessário contribuir para que o indígena olhasse o mundo a partir de uma amplitude maior, né? Amplitude maior, e nesse sentido, né, olhar o futuro como o Guarani-Kaiowá, quebrar essa visão de reserva. Mesmo que o meu corpo, né, está sofrendo, o corpo Guarani-Kaiowá está esfacelado de violência, né, de perda, de sofrimento, em todo sentido, né, mas na mente, na memória, na cabeça, ele tem que ser livre. A gente não pode estar aprisionado, né, pela ciência ocidental, né, pela violência, pelo poder público que vai, né, forçando a gente a se adequar ao sistema. Temos que ser livres. Mesmo que o nosso corpo está preso, mas a mente tem que estar livre, né, alinhado com o pensamento dos ancestrais. Mesmo que a nova geração está preso numa reserva, mas o sonho tem que estar livre numa retomada, numa recomposição do Tecorá, da busca do Tecorá
nos dias de hoje, né? Até porque temos direito constitucional de um território para poder esse sonho Guarani Kaiowá livre se estabeleça no concreto, né? Mesmo que o ambiente político, né, legislativo, judiciário, né, executivo está negativo para a gente, mas a nossa mente tem que estar livre, porque a gente produz outras pessoas a partir da nossa mente. O problema é quando a gente se convence, legitima o mundo que a gente vive no nosso pensamento. Quando a gente cansa de lutar, né? Então, a produção de um mundo livre, do mundo verdadeiro Guarani Kaiowá, é necessário quando, pelo menos, está na nossa mente para poder produzir as novas gerações. Então, é isso um pouco a minha resposta para o Natanael. Muito obrigado. Antes da gente encerrar, eu acho que o Ian vai fazer uma fala, não sei. Não, Zé, pode fazer o encerramento. Leni, gostaria de fazer alguma colocação para encerrar? Não, vai lá, Zé, pode encerrar. Estou aqui maravilhada ainda com as palavras do Eliel. O Eliel sempre provoca na gente um monte de coisa na cabeça da gente, agora fica assim, né, Eliel? Pensando em tudo que você falou. Encontrar com você, se deparar com a sua fala é sempre um momento de muito aprendizado e de muita emoção também. Então, a gente te agradece muito você ter aceito. Eu fiquei pensando numa pessoa aqui que deve estar muito orgulhoso de ver você falando, e você sabe de quem eu estou falando, e sempre, quando você terminava de falar, chegava no nosso ouvido assim e dizia assim, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Então, você sabe disso, então você está sempre nos nossos pensamentos e no nosso coração. Então, agradeço mais uma vez. Então, eu queria também aproveitar esse momento, né, com o Eliel, e homenagear 3 pessoas muito queridas para a gente, que nós perdemos esse ano. O primeiro foi o Padre Jorge, que era o nosso diretor, o Celso Aoki, que o Eliel também conhece bastante, que dedicou a vida dele toda, né, à questão dos Kaiowá, do Guarani, junto com o Brandi, e deixa muita saudade, né? E o Dom Calvaca, que era um amigo do Brandi, e tinha uma interlocução também com o nosso núcleo. Então, a gente sente muita saudade dessas pessoas que nos deixaram, mas estão sempre próximas a gente, com certeza, né? E, obviamente, também a todos os anciãos que as comunidades indígenas no Brasil inteiro perderam por conta dessa brutalidade que é o Covid. Então, a gente encerra aqui o nosso evento com o Eliel, que poderiam ter toda semana, né, Eliel? Podia ter toda semana um evento desse com um bate-papo com o Eliel, porque os temas não se encerram, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, muito obrigado mais uma vez. Essa palestra do Eliel vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, que a gente está voltando a preenchê-lo com conteúdo, né? Então, assim que nós subirmos esse material, a gente disponibiliza o link lá na página do NEP, nas mídias sociais, né? Principalmente no Instagram e também no Facebook, certo? Então, em nome da equipe do NEP, eu queria agradecer muito ao Ian por ter feito essa interlocução com o Eliel, de ter sempre atender as nossas solicitações. Agradecer demais também a Lenir, que tem se dedicado com afinco, coordenar o Centro de Documentação, e a todos os nossos companheiros do NEP, Evinha e Leandro. Muito obrigado mais uma vez, e fiquem todos bem e com saúde. Um abraço para vocês. Tchau.